Olá, sexto ano, bom dia. Vamos começar a nossa aula sobre os povos ameríndios. Então vamos entender por que povos ameríndios. Porque são os povos americanos, certo? Então nós chamamos eles povos ameríndios, que são as pessoas que viviam aqui na América antes da chegada do europeu. Nós sabemos que é comumente chamar todo habitante antes da chegada do europeu de índio, mas nós vamos trabalhar isso melhor no segundo caderno que vai falar sobre essa ideia. Quem são esses povos, professor? Nós temos os povos astecas e incas. Independentemente da teoria que você aceita como a mais correta sobre a chegada dos povos na América, se é pelo Atlântico, se é pelo Estreito de Bering, Pangeia, o que interessa é que eles viveram aqui. Então nós vamos falar especificamente sobre esses dois povos, né? Sobre o povo asteca e o povo inca. A nossa lousa seria basicamente assim em sala de aula. Então vou começar aqui a falar um pouquinho sobre o povo asteca, ok? Você sabe a existência dele aqui, nós temos o século XIV a século XV. Por que século XIV a século XV, professor? Termina no século XV porque é quando o europeu chega aqui à América e acaba, de certa forma, dizimando esse povo. Tem uma fase inicial de interação, mas acaba depois dizimando, né, acabando com eles. Primeiro, o que nós temos que saber sobre o estudo histórico dos astecas? Nós temos fontes materiais, fontes orais e fontes escritas, como vocês já estudaram no primeiro módulo, a diferença entre elas. Nas fontes materiais, você tem ruínas e construções, como assim? Os prédios, vamos dizer assim, antigos, os templos antigos que ainda restam ruínas. Os objetos e vestígios encontrados, como restos de armaduras, alguns materiais que eles utilizavam no dia a dia. A fonte oral é baseada na mitologia. Lembra que o professor falou que a mitologia é muito importante, né, para o estudo dessas civilizações, porque é por meio delas que nós temos acesso a como eles acreditavam que a vida funcionava, seria basicamente a parte religiosa dele. As fontes escritas, você tem a escrita específica deles, que é baseada em desenhos, e aqui vem um ponto para a gente tomar bastante cuidado que o professor fala em sala de aula. A maioria das coisas que foram produzidas, né, sobre estes povos foram produzidas pelos europeus. Então a gente tem que levar em consideração que o professor fala sobre a memória, né? Muito do que é relatado sobre os astecas, muitas coisas foram produzidas pelos europeus. Então você acaba tendo algo muito voltado à memória do europeu, né? A ideia que o europeu tinha destes povos. Bom, agora vamos aqui às origens. O que você tem? Esses povos acabaram sendo formados de vários outros povos pré-existentes, né, na pré-história e tudo mais, e acabou formando o povo asteca no século XIV e acaba tendo a Federação de Tenochtitlan. Por que Federação de Tenochtitlan? O povo asteca foi formado basicamente por povos que se uniram naquela região da cidade de Tenochtitlan, né, vindo logo após os maias, mas eles acabaram sendo formados de vários povos, porque como vocês podem ver aqui, os astecas têm um sistema de aliança, que seria basicamente se juntar a povos vizinhos para se tornar mais forte e assim conseguir derrubar um terceiro, porque eles prezavam bastante o avanço pelas terras vizinhas para conseguir mais tributos, né, cobranças de impostos para conseguir manter a sua existência. O que é interessante a gente pensar é que por meio dessa dominação, eles também acabavam conseguindo escravos. Então o que é interessante pensar? Muitas vezes as pessoas pensam que escravidão só existiu depois que o europeu chegou aqui à América, o que não é verdade, o que não é um fato concreto, porque desde das primeiras cidades, né, na Mesopotâmia, no Egito, aqui com os astecas, era muito comum você fazer o povo perdedor, né, o povo que perdia a guerra de escravo. Então você tem a pirâmide social dessa forma aqui. Aqui em cima, como vocês podem ver, você tem o imperador. Então o que você tem? Você tem abaixo, você tem o imperador que era o máximo, né, que é o rei, e depois abaixo do imperador você tem os sacerdotes, chefes militares, camponeses, artesãos e comerciantes. O que você tem? Esses sacerdotes e chefes militares. Os sacerdotes são as pessoas ligadas à religião, que são tidas como pessoas que têm muito conhecimento, que acabam aconselhando as outras, que têm uma ligação com os deuses, então são sacerdotes, né?
Para quem quiser fazer uma relação com atualmente, hoje no cristianismo, né, os sacerdotes são os chefes, chefes de igreja, vamos dizer assim. Os padres, os pastores e assim por diante, são os sacerdotes, né? Os chefes militares são como o nome já diz, são os líderes dos exércitos. Na hora de fazer as guerras, eles lideravam, eles caminhavam com o povo, faziam as técnicas e tudo mais. Esse em verde aqui são as pessoas livres, tá? Que eles não são imperadores, não são da igreja, também não são do exército, mas compõem o resto da sociedade. Comerciantes são os que vendiam os produtos, correto? Artesãos, você sabe a palavra arte, né? De você produzir, então eles faziam produções, né? Como, por exemplo, cestos, coisas relacionadas com a madeira, marcenaria e assim por diante. Os camponeses são as pessoas livres que produziam no campo, como vocês podem ver, camponeses. Eles eram responsáveis pela agricultura. Eu considero, né, eu, professor Adriano, considero os camponeses algo primordial porque a economia dos astecas era basicamente voltada à agricultura. E aí você tem uma grande massa de escravos, que são as pessoas que não eram livres, né? E eram basicamente a base da pirâmide, né? E geralmente o quê? Prisioneiros de guerras. Isso é muito importante você lembrar. Ok? Deixa eu grifar melhor aqui. Eles são prisioneiros de guerra. Isso é muito importante lembrar para tirar essa ideia que a escravidão só aconteceu após a chegada do europeu, o que não é verdade, ok? Bom, como eu já falei aqui, a economia é basicamente voltada à agricultura. Eu falei que tinha os sacerdotes, eles eram politeístas, o povo asteca era politeísta, tinham vários deuses, ok? E basicamente a agricultura é a base da sociedade. Eles tinham também a criação de animais, artesanato e comércio, mas a agricultura era o mais importante. E para manter essa agricultura é muito interessante a gente pensar na forma que eles faziam a irrigação, que é uma coisa chamada chinampas. É muito interessante isso aqui. Para a época é algo que assim acaba revolucionando a forma de você fazer agricultura. Lembra que nós estudamos sobre a revolução agrícola, quando eles começaram a produzir a própria comida, não precisavam ficar caminhando de um lado para o outro. A chinampa é basicamente assim, olha que interessante. São ilhas flutuantes, e assim eles construíram em cima de madeira, né, basicamente. São ilhas flutuantes em que essa água mantinha o solo sempre irrigado. Olha que interessante. Lembra que o professor falou sobre as civilizações de regadio, que eram aquelas civilizações que dependiam da água? São basicamente todas dessa época, né, porque dependem da irrigação. Bom, acho que deu para vocês terem uma ideia. Vamos voltar aqui então para o material. Vamos falar então agora sobre a civilização Inca. Eu vou dividir em outro vídeo, então vou parar este agora e começar outro sobre a civilização Inca.